Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo em Jope, achou-lhe um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Hastearam a vela, levantaram a vela, começaram a remar e o barco começou a entrar em movimento sobre as águas. E Jonas estava lá dentro. Preste atenção. Quando Jonas percebeu que o barco estava movimentando lentamente, o vento soprava e enchia a vela, e o barco ia em movimento retiliníeo uniforme sobre as águas, sendo levado pelo poder, pela força do vento, em movimento fluvial sobre as águas. Quando Jonas percebeu que a viagem era tranquila, Jonas desceu até o saguão daquele barco, pegou um travesseiro, apalpou o travesseiro, deitou ali e falou: agora eu vou dormir, porque eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou escapando dos olhos de Deus, eu estou indo para longe da presença de Deus. E eu pergunto para você: onde é longe para Deus? Onde é longe para Deus? Qual é o lugar de difícil acesso para Deus? Onde é que Deus não entra? O que é que Deus não vê? Qual cidade, qual país, qual nação, qual esfera, qual galáxia que Deus não pode ir nela? Qual estrela que Deus não conhece, não chama pelo nome? Qual vento que Deus não domina? Qual nuvem que Deus não pesa? Qual fogo que queima Deus? Qual água que Deus não retém? Qual tempestade que não está na mão de Deus? Qual cabelo que Deus não sabe a cor, a quantidade de fio? Onde é que se escapa da presença de Deus? Eu te pergunto, onde é? Para onde se pode escapar da presença dele? Onde você pode esconder da presença dele? Feche os seus olhos. Para que lugar você vai? Que o Deus que você serve, ou Deus que você cultua, não pode te visualizar? Qual o idioma que você vai usar, que o Deus que você serve não consegue entender? Qual é a linguagem que você vai usar, que Deus não consegue fazer leitura dela? Seja uma linguagem com a cabeça, com os olhos, com os dedos, seja uma linguagem através da sua vestimenta. Qual é a linguagem que Deus não entende? Eu pergunto para você. Qual é a estrela que Deus não sabe o nome dela? Qual nuvem que Deus não conhece o peso dela? Qual vento que Deus não sabe onde ele nasce e onde é o final dele? Qual areia ou qual praia que Deus não sabe a quantidade de grão de areia que tem nela? Qual oceano que Deus não sabe quantas gotas de águas que tem dentro dele? Qual cabeça que Deus não sabe quantos fios de cabelo tem? Eu pergunto para você: o que está fora do controle de Deus? O que Deus não conhece? Se você sabe de alguma coisa que Deus não conhece, diga para mim aqui essa noite. Se você sabe alguma coisa que Deus não contempla, diga para mim aqui essa manhã. Se você sabe de algum lugar que Deus não entra, diga para mim aqui essa manhã. Qual é o código que Deus não lê? Qual é a senha que Deus não conhece? Qual é o celular que Deus não acessa? Qual é o computador que Deus não entra? Qual é a TV que Deus não sabe o que passa nela? Qual pensamento que Deus não conhece? Qual comportamento que Deus não vê? Qual pecado que Deus não contempla? Eu quero que você entenda algo que não tem como escapar dos olhos dele. Tudo ele vê, tudo ele sabe. Qualquer lugar ele entra. O nome dele é Deus, é Senhor, é soberano. Não dá para fugir dele. Ele sabe o que passa dentro de você, dentro de mim. Tudo ele sabe, tudo ele vê. E Jonas entrou naquele barco, pagou a sua própria passagem, para tentar fugir da presença dele. Reuniões no particular, ele sabe. Conversas na cama, só o marido e a esposa, ele ouve. Amachandaraia.
conversa dentro do quarto ou dentro do carro, Ele conhece. Fuxico no pé do ouvido, Ele já ouviu. Aleluia. Palavra em código. No lugar de colocar o nome da mulher, coloca o nome de homem no celular. E quando toca o nome de um homem, mas é uma mulher que está ligando, ele sabe quem está ligando. O teu marido não viu, mas ele viu. A tua esposa não viu, mas ele viu. Aleluia. Feche os seus olhos. A tua mãe não sabe, o teu pastor não sabe, o teu líder não sabe, mas ele sabe, ele viu. Você pode até tentar casar enganando a igreja. Você pode até tentar casar achando que está lubrificando a igreja. Mas ele viu, ele contemplou, ele estava lá, ele assistiu, ele sabe das suas obras, ele viu. E o problema dessa geração, essa geração acha que ele não vê. Esquece que tudo ele vê, que ele está em todo lugar, que tudo ele contempla. Não adianta, você pode ir para o mais longe que for, ele vai estar lá. Pode entrar no lugar mais escondido, ele já está lá no cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro, levou escondido o esconderijo. Jonas agora comprou passagem, entrou naquela embarcação indo para Nínive, pagou a sua passagem em Jope e está indo para Nínive. O vento soprou, as velas do barco encheu de ar e o barco começou a entrar em movimento sobre as águas. Eu queria que você imaginasse um barco indo sobre as águas tranquilo. E Deus olha do céu para a terra. Não, Deus olha do céu para o mar e vê o barco e vê Jonas lá dentro. E Deus então, como ele deu uma ordem para Jonas, e quando alguém não recebe a ordem que ele deu, esse alguém está procurando um sinal dele, porque desobedecer a Deus é falar: Deus, me dá um sinal. É falar: não, não é Deus que está falando. Aí Deus fala: vou te mostrar que sou eu, olha para cá. Verso de número 4. Mas o Senhor mandou um grande vento. Deus olhou para aquele barco e Jonas dormiu lá dentro. Deus fez assim, ó. Eu imagino Deus enchendo a boca de vento em direção ao barco. Fez assim. E quando Deus começa a soprar, as velas enchem e o barco começa a correr. A velocidade do barco aumenta. E alguém diz: o vento aumentou. E eu imagino o meteorologista que estava ali dentro, que fez o planejamento da viagem, dizendo: não pode, hoje não é dia de vento forte. Eu já fiz o estudo da geografia da região, da meteorologia da região, não vai ventar. E alguém diz: está ventando forte. Quando alguém olha para a biruta está cheia, a vela está cheia e o vento está soprando com mais força, porque Deus começou a soprar sobre aquele barco. Deus encheu a boca de vento e começou a soprar. O vento começou a soprar porque Jonas estava no lugar errado. Feche os seus olhos. O vento está soprando sobre a tua vida porque talvez você está na posição errada, no lugar errado, fazendo aquilo que é errado, e Deus está te dando um sinal através de um pequeno vento. E eu vou explicar para ti. O vento soprou e Jonas estava deitado no fundo do barco, porque geralmente é assim.
quem provoca o problema muitas vezes está tranquilo. Eu vou descrever para você a situação. Verso de número 4. Mas o Senhor mandou um grande vento. Então o vento não existia. Deus deu ordem para que um vento surgisse. Você sabia que tem vento que é Deus que cria para colocar o homem na posição que Ele quer? Você sabia que Deus cria vento para colocar alguém na posição que Ele quer? E tem pessoas que só ficam na posição que Deus quer quando o vento assopra contra a vida dele. Tem pessoas que só mudam de comportamento quando Deus manda o vento contra a vida dele. E Deus criou um vento. Aquela época não era época de vento, mas Deus criou um vento porque tinha alguém fora da posição, porque tinha alguém que estava fazendo aquilo que não devia, porque tinha alguém tentando fugir da presença dele, e por este motivo Ele criou um vento. Deus mandou um vento sobre aquela embarcação. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer essa manhã. Mas o Senhor mandou um vento. O Senhor mandou um grande vento. Porque ventar já estava ventando, porque o barco estava em movimento. Mas um grande vento é um vento com força. Deus aumentou a força daquele vento. Já ventava porque o barco estava com a vela cheia e movimentando, cortando as águas. Só que Deus aumentou a quantidade de vento. Verso de número 4. Mas Deus mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade. Vento é uma coisa, um grande vento é um vento que está acima da média do que um barco precisa para movimentar sobre as águas. Agora, uma tempestade, eu vou explicar para você o que é tempestade. Olhe para cá. Vento é assim, ó. Tempestade é assim, ó. Mais ou menos assim. Tempestade é vento desordenado. Tempestade é vento desordenado. Guarde isso. Vento é assim, ó. Tempestade é. Sabe o que Deus fez? Deus começou a soprar um vento desordenado sobre aquele barco. O barco balançava para lá, o vento soprava para cá, balançava para lá, soprava para cá, e de acordo com aquela tempestade, a água começou a entrar no barco. Sabe o que Deus começou a fazer? Deus começou a sacudir aquele barco para ver se Jonas tomava uma posição, para ver se Jonas mudasse de comportamento, para ver se Jonas atinava para o chamado, para a ordem de Deus, para a determinação de Deus. Até quando você vai conviver com a tempestade e não vai entender que é Deus te chamando para a responsabilidade? Até quando você vai conviver com a tempestade e não vai entender que é a voz de Deus te chamando para cumprir aquilo que Ele te mandou cumprir? Até quando você vai conviver com o teu barco quase afundando e não vai entrar no propósito de Deus? Até quando você vai tentar suportar essa tempestade, irmão? Deus criou uma tempestade, verso 4. Deus mandou uma forte tempestade, e o barco estava a ponto de quebrar. De acordo com que o vento soprava, a velocidade do barco aumentou. Só que só provocou medo. Deus então mandou a tempestade. O vento é retinido. A tempestade é um vento desgovernado. Eu imagino Deus soprando, olha para cá. Eu imagino o barco em alto mar, e Deus assim, ó. O barco vai para lá, Deus. E cada sopro que Deus dá, o barco fazia assim. Deus está te sacudindo. Deus está te balançando. Deus está dizendo: ou você muda ou você afunda. Ou você muda ou você naufraga. Ou você muda ou você cai na água salgada. Ou você muda ou você vai de peixe. Ou você entra no propósito ou você vai dar volta de peixe. Mas o que eu tenho na tua vida vai se
Deus começou a criar uma situação para ver se Jonas despertava. Primeiro o vento, depois a tempestade. E eu quero que você entenda, aquela tempestade provocou perda. Aqueles marinheiros começaram a jogar tudo para fora do barco. Verso de número 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a sua carga. Eles começaram a jogar para fora tudo que estava no barco. Fecha os seus olhos. Deus assoprava desordenadamente sobre aquele barco. O barco balançando, a água entrando no barco, Jonas dormindo. Os marinheiros começaram a jogar tudo para fora do barco. Começaram a ter perda, pastor Walter. Começaram a subtrair. Começaram a perder tudo que eles tinham. Tem gente que está perdendo porque deu carona para Jonas. Tem gente que está perdendo porque escolheu a companhia errada. Tem gente que está perdendo porque vendeu o bilhete para quem não devia. Tem gente que está perdendo porque vendeu o bilhete para quem não tem compromisso. Tem gente que está perdendo porque colocou no barco gente que não tem compromisso. Fez aliança com quem não tem compromisso e agora está perdendo. Convidou para o passeio quem não tem compromisso, agora o barco está quase quebrando. E esta era a situação daqueles marinheiros, porque eles não procuraram saber quem era Jonas. Eles somente interessaram em vender a passagem. Eles primeiro venderam a passagem e depois que eles vão procurar saber quem era Jonas. Por que eles não procuraram saber antes quem ele era? E depois de saber quem ele era, eles iam decidir se venderiam a passagem ou não. Fecha os seus olhos. Sabe qual é o problema de muito crente nos dias de hoje? É que convida alguém para dentro da sua vida sem saber quem ele é. Convida alguém para dentro da sua casa sem saber quem ele é. Convida alguém para o seu coração sem saber quem ele é. Convida alguém para a sua empresa sem saber quem ele é. Convida alguém para pregar sem saber quem ele é. Convida alguém para cantar sem saber quem ele é. Convida alguém para lanchar sem saber quem ele é. E sabe quem ele é? Ele é Jonas. Está tentando fugir da presença do rei. E sabe o que vai acontecer com você que convidou? Você vai perder, porque o vento vai assoprar, porque Deus vai atrás dele. E se você estiver no caminho, você vai sofrer a consequência com ele. Eu queria que você entendesse essa manhã. Eles sofreram, sabe por quê? Porque eles estavam com Jonas. E sabe atrás de quem Deus estava? Deus estava atrás de Jonas. Só que quem estava com Jonas sofreu a consequência. Devolve o bilhete para esse Jonas. Manda ele consertar a vida dele. E depois que ele consertar, você coloca no teu barco. Devolve esse bilhete para Jonas. E diga: enquanto você não consertar com Deus, você não anda comigo. Enquanto você não consertar com Deus, não entra no meu barco. Eu não vou colocar em risco o meu casamento. Eu não vou colocar em risco o meu ministério. Eu não vou colocar em risco a minha vida financeira. Eu não vou colocar em risco os meus filhos por causa da sua desobediência, Jonas. Eu não vou colocar em risco o meu patrimônio por causa da tua desobediência, Jonas. Primeiro conserta com Deus, depois anda comigo. Conserta com Deus, anda comigo. Conserta com Deus, anda comigo. A tua presença, Jonas, ela vai causar danos para a minha vida, vai causar danos para a minha família, vai causar danos para o meu ministério, vai causar danos para a minha honra. Fecha os seus olhos. O que tem de gente perdendo porque escolheu a amizade errada. O que tem de gente que não adora, não fala em línguas porque escolheu a amiga errada. Fecha os seus olhos. O que tem de gente que deixou a santidade porque escolheu a amiga errada. E tem gente que não sente nada porque preferiu um amigo errado que a presença de Deus. E tem gente que está perdendo o casamento, perdendo a esposa, perdendo os filhos, porque prefere aquele amigo descomprometido que voltar para o seu lar. O que tem gente que está tendo o seu ministério passando por um fio, quase perdendo a sua chamada, porque decidiu aquela companhia que não convém, fez a escolha errada, vendeu a passagem para a pessoa errada, fez aliança
pessoa errada. Pastor Washington, o que tem de pessoas sofrendo sentimentalmente porque vendeu o bilhete da paixão para a pessoa errada, vendeu o bilhete do amor para a pessoa errada, convidou para o barco alguém que não tem compromisso com Deus. Feche seus olhos. Convidou para a vida alguém que não tem nada a ver com Deus. Falou: pode entrar no meu barco. Abriu o peito, abriu a alma e falou: entra na minha vida. E esse alguém entrou e trouxe um grande vento junto. Esse alguém entrou e trouxe uma tempestade. Feche os seus olhos, igreja. Cubra a tua cabeça. O ministério fica à vontade, mas igreja. E já percebeu que você mudou por causa dele? Você mudou o seu jeito de adorar, o seu jeito de servir a Deus. Você mudou o seu comportamento. Tu não é mais o mesmo, a mesma, porque você foi influenciado por ele e por ela, porque você abriu a tua vida e falou: entra. E aquela pessoa entrou, e logo após ela veio o vento. Depois que ela entrou na tua vida, o vento começou a soprar. Só que eu quero chamar a sua atenção na manhã de hoje, que eu vejo 3 tipos de vento na Bíblia. O primeiro vento aqui é esse vento que eu estou pregando. É o vento da rebelião, porque Jonas rebelou contra Deus. O segundo vento é o vento da provação. É o vento que Deus usa para poder provar a fé. É quando Pedro anda sobre as águas, o vento estava soprando, o mar estava agitado, e Pedro ouviu a voz do Senhor e começou a andar sobre as águas. Aquele vento é senão uma demonstração de que Deus é o Senhor que entra no meio do vento para dar livramento para quem tem promessa. O terceiro vento é o vento do pânico. É o vento que Deus liberou sobre o barco que Paulo estava nele, um vento chamado Euroquilão, que a Bíblia diz que despedaçou a embarcação de Paulo, e eles chegaram até a ilha de Malta. Mas a Bíblia diz que o timoeiro, ele ficou apavorado, e todos os homens que estavam naquele barco no continente asiático ficaram apavorados, e o barco despedaçou. E eles chegaram seguros em terra firme, porque Deus havia dito para Paulo que aquele vento não mataria ninguém, e que aquele vento não danificaria um fio de cabelo sequer de quem estava na embarcação. Eu quero que você entenda: se o vento está soprando para provar a tua fé, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque você vai ver um milagre andando sobre as águas, você vai ver um milagre acalmando o vento. Se o vento está soprando para poder mostrar para os teus inimigos que Deus é Deus na tua vida, pode até quebrar o teu barco, mas não vai matar você. Glorifique a Deus também. Mas se o vento está soprando porque você está fugindo da presença de Deus, humilha-te diante dele. Se o vento está soprando porque você decidiu esconder da presença de Deus, humilha-te. E o problema, igreja, é que Jonas estava deitado, dormindo, e Deus começou, e o barco, a água entrando, os marinheiros jogando tudo fora. O que você perdeu por causa da sua amizade? Feche seus olhos. O que o Senhor já perdeu por causa de um negócio precipitado? O que o Senhor já perdeu porque fez um investimento na pessoa errada? O que o Senhor que está aqui já perdeu porque fez aliança com quem não tem compromisso com Deus, sociedade com ímpio? O que o Senhor já perdeu porque emprestou um cheque para alguém que não tem compromisso com Deus? O que o Senhor já perdeu porque emprestou dinheiro para quem não tem compromisso com Deus? O que você perdeu, minha filha, com seus olhos fechados, porque deu a sua vida para quem não tem compromisso com Deus? O que você perdeu porque embarcou no barquinho da ilusão, da paixão, da emoção, e decidiu arriscar em um relacionamento que não tem coesão,
relacionamento que não tinha aprovação de Deus. E agora o vento começou a soprar. E você percebeu que até agora você só perdeu. Perdeu o brilho do Espírito Santo. Perdeu a língua estranha que você tinha na boca. Perdeu glória. Perdeu aleluia. Você não tem força mais para levantar a mão e adorar. Você anda de cabeça baixa, porque por mais que as pessoas não saibam o que você fez, você e Deus sabem o que você fez, e por esse motivo a sua consciência te acusa. O que o Senhor perdeu? Porque decidiu trair a tua esposa. E agora o Senhor tem que andar de cabeça baixa, com medo de alguém descobrir, com medo de alguém comentar. Talvez alguém viu. E por esse motivo perdeu a hombridade, perdeu a moral de olhar por cima. O que a senhora perdeu porque decidiu aventurar, dizendo: meu marido não é bom, meu marido não presta, vou tentar um outro homem, vou arriscar um negócio, meu marido é um banana, meu marido só sabe orar, só sabe ir para a igreja, o negócio do meu marido é paletó, vou tentar alguém. Eu estou falando porque Deus está mandando. E agora a senhora está com um amargo na boca, com um aperto no peito, com uma lágrima no olho, dizendo: o que eu fiz de agora? E eu vou dar uma notícia para a senhora: Satanás colocou o pé na tua garganta, colocou o dedo na tua cara e está dizendo: tu és uma adúltera, tu és uma adúltera. Mas a mão de Deus levanta essa manhã e diz: eu te levanto do pó, eu te levanto do pó, eu apago